Oi, galerinha, bom dia. Onde nós iniciaremos um conteúdo falando sobre a Roma Antiga, mas antes disso, eu vou dar umas dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, né? Tenha sempre lápis e borracha, e caneta e o seu livro de história e seu caderno para vocês fazerem as devidas anotações, ok? Nós iremos falar um pouco sobre a Roma Antiga. De acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de três povos que foram habitar a região da Península Itálica: gregos, etruscos e italiotas. Desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade nesta época era formada por patrícios, que eram os nobres proprietários de terras, plebeus, que eram os comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. O sistema político era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei de origem patrícia. A religião nesse período era politeísta, eles adoravam mais de um deus, adotando deuses semelhantes aos dos gregos, porém com nomes diferentes. Nas artes destacavam-se a pintura de afrescos, murais decorativos e estruturas com influências gregas. A Roma é atualmente a capital da Itália, país europeu, localizada em uma das penínsulas do mar Mediterrâneo. Trata-se da Península Itálica, situada na Cordilheira dos Alpes e banhada pelos mares Adriáticos, Tirrenos e Jônico. O período monárquico, né, quando o rei Tarquínio, o soberbo, foi deposto por membros da classe social romana dos patrícios. Né? Muitas das informações sobre esse período fundamentam-se nas lendas contadas pelos romanos. Nessa época, a cidade deve ter sido governada por reis de diferentes origens. Os últimos, de origem etruscas, devem ter dominado a cidade por cerca de 100 anos. Durante o governo dos etruscos, a Roma adquiriu o aspecto de cidade. Foram realizadas diversas obras públicas, entre elas templos, drenagens de pântanos e um sistema de esgoto. Nessa época, a sociedade romana estava organizada assim: os patrícios, ou nobres, que eram descendentes de famílias que promoveram a ocupação inicial de Roma, eram grandes proprietários de terra e de gado. Os plebeus, que em geral eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores e artesãos, constituíam a maioria da população e não tinham direitos políticos. Os clientes, que eram homens de negócios, intelectuais ou camponeses que tinham interesse em fazer carreira pública, que por isso recorriam à proteção de algum patrono, geralmente um patrício de posses. E os escravos eram plebeus endividados e principalmente prisioneiros de guerra. Realizavam todo tipo de trabalho e eram considerados bens materiais. Não tinham qualquer direito civil ou político. Aqui eu coloquei para vocês alguns reis de Roma, né? Rômulo, que ele foi considerado o primeiro rei após ter conquistado o posto como aponta a mitologia. Inclusive, acredita-se que sua origem é apenas mitológica. Mesmo assim, atribui-se a ele a criação do Senado e outras instituições oficiais. O Senado, galera, ele foi enfraquecendo o poder real. Ele era composto pelos patrícios mais ricos, que tinham como principal função eleger o rei. Ainda foi criado um poder moderador, uma espécie de conselho formado por guerreiros que tinham o poder de vetar a escolha do rei pelo Senado. A monarquia, dessa época, ela caiu em 509 a.C., com o rei Tarquínio, o soberbo, devido a um golpe organizado pelo Senado que visava controlar politicamente as estruturas de Roma. Teve o Pompílio, também é considerado um rei lendário. Sabe-se que ele era de origem sabina e atribui-se ao seu segundo reino romano a criação das instituições religiosas e do calendário, que incluía os ciclos solares e lunares. Segundo Tito Livio, esse rei deu a Roma a lei e os bons costumes. Teve Tulo Hostílio, o quarto rei lendário.
fica conhecido por vencer as batalhas de Alba Longa e expandir o território naquela época. E o Anco Márcio foi o quinto rei de Roma, neto de Numa Pompílio, foi escolhido como rei de forma popular, combateu os latinos e deu a eles o direito de habitar a cidade de Roma. As lendas atribuem o Anco à construção da primeira ponte sobre o rio Tigre e a expansão da costa romana com a criação do porto de Ostia, próximo à foz do rio. Foi lembrado posteriormente como um rei filantropo e popular. E tem o Tarquínio Prisco, que foi o primeiro rei etrusco, segundo as tradições. Ele teria sido tutor dos filhos de Anco Márcio. O povo teria escolhido ele para ser o novo rei logo após a morte do seu antecessor. Desta forma, trouxe traços da cultura etrusca para a cidade de Roma, como as suas atividades e hábitos de interpretar os presságios, que foi bem aceito entre os romanos e foi incorporado no seu cotidiano. Ele realizou trabalhos urbanísticos, construção da Coacla Máxima e fez outras obras de saneamento. Iniciou a obra do Capitólio, o maior templo romano destinado a Júpiter. Júpiter era um deus deles. Ampliou a cavalaria e o Senado. Criou estabelecimentos públicos destinados aos jogos e divertimentos. Foi assassinado pelos descendentes de Anco Márcio. Ok, galera? A nossa aula foi até aqui, mas se vocês tiverem interesse de rever nossas aulas, acesse o site www.escolapequenospassos.com.br e não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica, que lá é postado diariamente as atividades de vocês diárias. Tenha um bom dia e um bom dia de estudos e até a próxima aula.